Boa noite. Estamos aqui para apresentar mais uma live da segunda quinzena de agosto, né? E vamos aqui conversar, fazer uma breve análise para que tudo possa ser esclarecido. E se não for de uma maneira total, pelo menos esclarecer uma boa parte. O que está em pauta hoje é justamente como a pessoa deve fazer para escrever um livro e também pessoas que praticam a sabotagem em si mesmas. Então, iniciando essa questão de como a pessoa deve fazer para escrever um livro, a primeira situação que ela precisa ter é a vontade. A vontade e saber que ela consegue escrever um livro, né? E que seu livro vai ser bom, seu livro vai ajudar as pessoas. E ela então começa a formular a sua ideia, né? Vai formulando a ideia, vai juntando as peças, né? Se for um livro de romance, ela vai juntando as peças, ou seja, as pessoas, para que se forme as duplas, né? A fim de completar o assunto. Deve escolher um assunto que seja autêntico, no sentido de não fazer a mesma coisa que as demais pessoas fazem, porque isso vai passar por uma análise na editora, né? E eles normalmente vê com muita reserva um escritor novo, um escritor que nunca publicou um livro, né? Eles têm essa reserva. Escolher o tema, então se lance ao trabalho. Vai escrevendo, de preferência todo dia escreve um pouco, né? Até chegar naquilo que você considera que o trabalho terminou, que já não há mais nada para completar o seu livro. Normalmente, um livro para a pessoa ler de forma confortável, ele gira lá pelas 230 páginas, 240. Passou de 300 páginas, ele já se torna um livro cansativo, né? A não ser que o assunto seja muito envolvente, né? Justamente para a pessoa não cair em uma repetição. Então ele escreveu um livro entre 230 páginas, 250, no máximo 270. Terminou o livro, ele deve entregar para uma pessoa que vai corrigir, né? Porque normalmente isso é o que nós fazemos. A pessoa deve ter alguém para fazer as devidas correções. Terminou a primeira correção, eu falo a primeira porque são várias, né? Um livro para ficar bom ele tem que passar por 5 revisões, né? Ele vai refazer o livro de novo. É um trabalho, né, cansativo. Tornou corrigir, tornou acertar de novo o livro, ele entrega novamente para o revisor. Ele vai tornar a fazer as devidas correções e devolver novamente ao escritor. O preço, né, varia, né? Ou então, tendo um amigo ou uma amiga que possa fazer a devida correção, isso é muito bom. Ele terminou a correção, no mínimo 2 vezes. Ele vai fazer, né, a impressão do livro e vai se preparar
para registrar o livro, né? Eu registro meus livros na Biblioteca Nacional, né? Em São Paulo, na Alameda Norte, mano. Lá tem uma agência da Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro. E em Curitiba também existe. É só pegar o endereço no Google. Então, ele vai levar o seu livro para ser registrado, né? Dá entrada no livro, dali 3 meses aproximadamente, ele vai receber a confirmação. Então, para efeito de segurança, isso é muito importante, é fundamental. A pessoa não deve descuidar de criar a certidão de nascimento para o livro dele. Então, ele vai receber um comunicado da Biblioteca Nacional com o ISBN, o registro, código de barras, e vai estar garantido a sua obra. Então ele vai se tornar o pai ou a mãe daquela obra. Não tem como mudar isso daí. Ele pega esse livro, isso eu estou falando numa edição normalmente financiada pela editora, né? Porque para uma edição do autor já existe um outro processo. Então vamos falar assim. Pegou toda a documentação da Biblioteca Nacional, o que ele vai fazer? Vai abrir uma página e vai dizer lá, livro registrado, é assim que eu faço, na Biblioteca Nacional, folha tal, livro tal, né? Tem autor que não coloca isso, mas só coloca o ISBN. Diante disso, o que ele faz? Então, vai juntar várias cópias do seu livro e vai começar a publicar, a procurar uma editora que se interesse pela obra dele. Esse é o passo para o autor desconhecido. Quando já é um autor com vários livros de sucesso, as editoras costumam abrir precedentes, né? Teve uma editora em São Paulo, eu estava negociando com ela e com uma outra editora. E essa editora famosa, ela até pagou uma suíte no hotel em São Paulo para poder me convencer a trabalhar com ela. Mas, diante de tudo aquilo, eu preferi uma outra editora, né, a Ibrasa. E lá deixei meu livro Afrodite, a Magia do Amor. Então, pegou todos esses volumes, 3 ou 4 livros, né, cópias. Você vai começar a procurar uma editora para você entregar o seu livro e esperar a análise. Existem editoras que quando pega a cópia do seu livro, ela leva só exatamente 1 ano para analisar aquilo, porque o brasileiro ele gosta de escrever, né? E intuitivamente ele acha que ele escreveu uma grande obra, que o livro dele é bom, né? Então, tem editoras que levam 1 ano só para analisar o livro. Tem outras que já não aceitam logo de cara. E tem outras que pegam a tua cópia, analisa, mas não devolve. Ela fica lá. Porque isso representa custo para ela, né? Porque o volume de análise de livro é muito grande, né? Eu analisava livros durante uma época para a DPL, é um negócio impressionante. O que chega de livro lá para ser analisado e publicado. E tem tudo isso daí. Vai que numa situação aparece um editor que se interessa pelo livro do autor. Então ele é chamado e lá é firmado um contrato que vai de 5 anos até 20 anos, né?
Então, meu contrato com a Madras foi de 5 anos, meu contrato com a DPL de 5 anos, meu contrato com a Embrasa foi de 10 anos e depois prorrogado por mais 10, justamente porque o livro fez sucesso e continua fazendo. Então, cada editora ela tem um procedimento, né? Assinou o contrato, a editora vai publicar o seu livro. Agora, não é bom ficar telefonando sempre, procurando saber, justamente porque a ansiedade vai atrapalhar, e atrapalha mesmo, né? Dali um pouco, a editora publica o teu livro. Então você é chamado até a editora. Mediante o contrato, tem 2 tipos de contrato. Tem um contrato em que ela paga os direitos autorais te oferecendo uma quantidade de livros. 100 livros, 120 livros, 130. Então você pega aqueles livros e vende. Faz palestras, participa de congressos, leva os livros e vai vendendo. Existem editoras que não têm esse procedimento de pagar em livros, né? O que ela faz? Publica o livro e depois de 6 meses ela faz o primeiro pagamento. Existe um caso aqui que aconteceu, né? Interessante. Eu conversando com uma colega, ela disse que estava escrevendo um livro. Eu perguntei qual é o enredo desse filme, qual é a história. Eu falei, a história é um rapaz que encontra uma moça. Eu falei, bom, é uma coisa, né? É uma coisa comum. Porque o interessante, antes de levar à editora, é entregar para alguém fazer análise crítica, não é? A análise crítica do livro, ela é fundamental. Porque você vai estar jogando o teu trabalho, né, na mão de uma pessoa especializada. Então ela vai analisar o livro, fala, isso daqui não serve, tira isso, acrescenta aquilo. Isso é muito importante, a análise crítica do livro. É o teu trabalho que está ali. Então ela falou, eu quero que a editora publique 1 milhão de cópias para mim. Editora alguma no Brasil faz isso, com uma pessoa que não conhece, né? Ela não vai publicar 1 milhão de cópias e não vai saber o resultado disso, tá? Eu falei, olha, mas, né, vamos ver, né? Tomara que dê certo. Então ela falou, tem uma amiga que publicou um livro e o retorno do livro deu para ela comprar uma casa. Outro erro também, tá? Um livro sem poderoso marketing, ele não vai para frente. O que acontece nessas situações? É não construir um castelo em torno daquilo que está ali. É ter um pouco de humildade. Saber que está jogando o trabalho dele ali ou dela e sempre ter alguém de confiança para fazer essas análises. Isso é muito importante. Então, o livro entrou na editora. É publicado. Depois de 6 meses, ele é chamado lá para receber uma pequena parte dos direitos autorais. Ele recebe. O livro já está no mercado. O que o editor precisa fazer para colocar esse livro no mercado? Ele tem que ter uma distribuidora para distribuir os livros. Porque existe um círculo muito fechado nessa história toda. As livrarias dificilmente compram livro já direto do editor. Geralmente é do distribuidor.
O distribuidor pega o livro. Qual vai ser o trabalho dele? Então ele vai colocar o livro na estante, de um modo bem visível, e vai ficar ali por 15 dias. Né? Se não vender, ele devolve o livro à editora. Né? Porque o espaço que está ali tem que ser preenchido. Né? O espaço em uma livraria, ele é caro. Ele devolve o livro para a editora. O livro não vendeu. Então, por um acaso, a editora torna a publicar um segundo volume e oferece para ele. Qual é a resposta dele? Eu não quero porque não vende, eu tenho outros livros aqui e tal. Aí começa uma situação, né, que o escritor não esperava. Os honorários de um distribuidor é caro. O preço de capa de um livro, que nós chamamos, justamente no nosso círculo, quando a gente fala preço de capa, entende-se como o livro todo, o miolo, entende um livro pronto, pronto para ser vendido. O distribuidor vai pegar de honorários, o preço dele é 75% do valor do livro. Porque ele tem despesa, funcionários, né? Aluguel de loja, ele tem uma série de despesas. Então 75% do preço líquido do livro vai para o distribuidor. Não tem como. O restante fica para o editor e para o escritor. Acontece que o editor também ele tem muita despesa. Ele tem a gráfica, ele tem que pagar o diagramador, porque o livro necessita de uma diagramação. Ele tem que pagar um especialista para fazer a capa do livro, a não ser que a gente faça a capa. Eu costumo fazer a capa. É uma outra despesa. Ele tem funcionários, ele tem uma série de compromissos, né? Então, para o escritor, sobra uma pequena parte. Uma pequena parte. Tem como ele controlar essa venda? Não tem, porque os livros aqui no Brasil não são numerados, as páginas. Existe um projeto de uma parlamentar, já na Câmara dos Deputados, esse projeto já há mais de 3 décadas. Ela pedindo para que sejam numerados os livros. Mas o lobby das editoras e do distribuidor é muito forte. Não vai permitir isso. Então, em alguns países da Europa, os livros são publicados. E numerados, né? Quero dizer. Então, o livro dele está lá. Ele tem que ficar fazendo um trabalho pessoal de marketing, né? Pagando, evidentemente, né? Esse trabalho. Então, é mais uma despesa para ele, né? Normalmente, os direitos autorais das editoras são pagas só na primeira edição, porque a rotatividade da editora é fantástica, né? A Ibrasa, ela publicava, na época que eu trabalhava para eles, ela publicava 4 volumes por mês. Uma rotatividade impressionante. Uma coisa que pode acontecer é do livro estar numa distribuidora e a distribuidora falir. Ali não tem como saber onde foi parar o livro. Não tem como. E a situação hoje das distribuidoras é terrível. Das livrarias, então, nem se diga, né?
É uma situação triste aqui para o nosso país. A pessoa perde os livros, não tem como recuperar, né? Perde a editora também. Então, o que aconteceu nisso tudo? Uma completa chateação de quem empregou aí 3, 4, 5 anos, né? 6, porque o primeiro livro é sempre mais difícil de fazer. Então, tem tudo isso daí. Agora, a pessoa, né, tendo um nicho, isso vai ajudar de uma maneira impressionante, né? Ela precisa ter um nicho dela para colocar o livro dela. E o melhor nicho que eu vejo aqui no nosso país é justamente o dos espíritas. Eles costumam fazer muita feira de livro espírita. É feira de livro em São Carlos, Ribeirão Preto, Santos. Então tem a rotatividade disso daí é muito bom. Então ele escrevendo um livro que agrade os espíritas, ele vai deslanchar. Ele vai ser chamado para congressos, simpósios, feiras, fóruns, debates. Ele vai ser bem solicitado, né? O livro que eu escrevi, a Psicografia com Mozart, né, a música de Deus, ele foi publicado pela Madras, segundo me falaram, né? Tiraram 9.000 cópias. Então foi oferecido e muito vendido em clube do livro espírita, né? Então esse é o ideal, você ter um nicho. Você precisa disso daí para colocar o teu livro, né? Porque se deixar só com a editora, a possibilidade, né, é remota. O que pode acontecer também na publicação de um livro? Você financiar a obra e fazer uma edição do autor, né? Então você vai arcar com todos os custos que a obra representa, né? Diagramador, você mesmo vai ter que fazer a capa, você mesmo vai ter que pagar a pessoa para fazer a revisão, porque a editora também ela tem alguém lá dentro que faz a revisão, né? Essa é a questão do livro que é publicado pela editora, financiado por ela, e outro que é publicado pela edição do autor, né? Então, esse é o caminho para o livro que nós chamamos de livro brochura. Então, quando a gente fala, escuta, qual é o livro brochura que está fazendo sucesso aí? É esse livro comum, né? É isso. É esse aqui que tem tudo isso daí. Uma coisa que você deve procurar saber na editora, o modo de trabalho dela. O melhor livro, né, para você ter certeza, porque existe livro que ele ao cair no chão ele desmancha, ele descola. É um livro que é feito com cola fria e que não oferece segurança, né? Então é um livro barato, né? É um livro que não dá despesa, mas dá aborrecimento para quem estiver lendo. Um bom livro, ele é sempre costurado, né? Esse é o processo. Ou você pode fazer então com cola quente e prensado, né? Tem editora que trabalha nesse sentido. É um livro que fica bom também, muito seguro. Então, são essas coisas que você que está nos assistindo precisa saber. Existe um outro caminho que é o livro virtual, né? Aquele livro que você vai escrever, pode colocar na internet de forma gratuita, ou então pode entregar na Amazon. Você entregou o livro na Amazon, e em 3 minutos ela faz a diagramação. Ela pega o teu livro no modelo de folha A4 e o processo é quase instantâneo. Ela já faz a diagramação. Logicamente já está, você já encaminhou também com capa e ela vai colocar no mercado. Os honorários, né, da venda do livro
ela lhe dá 70% de honorário e fica com 30%, né? Normalmente ela costuma prestar contas a você, né? Empresa americana, ela a cada 3 meses manda um relatório para você, de onde o livro foi vendido, quanto que, né? Então ela tem um sistema, o KDP, e nesse KDP tudo é lançado. E evidentemente você paga também uma porcentagem do livro para ela promover o livro, né? Então esse processo está fazendo muito sucesso, né? Então essa é a maneira de você publicar um livro, né? Mas sempre registrando e nunca deixando por fazer qualquer detalhe, né, que venha a prejudicar você, né? E procure uma pessoa da tua confiança para analisar o livro, fazer a análise do livro. Isso é muito importante, né? Eu tenho um amigo que faz essas análises, é o Pascal, ele é impressionante, né? E me ajuda muito. Eu conheci ele na DPL em São Paulo, ele já estava fazendo as análises dos livros. E lá a gente tinha a nossa sala, a gente trabalhava na análise dos livros, né? Isso é muito importante, né? Não se deve descuidar dessa situação. Aceitar quando a observação ela é bem feita, né? Aceitar aquilo e procurar ouvir as pessoas. Isso é muito importante. E manter um máximo de reserva, não ficar comentando o livro, não ficar nessa situação que você está escrevendo um livro e que o enredo é esse ou aquele e tal. Então é isso que a gente diz aqui para que a pessoa possa escrever o seu livro, né? O segundo item da nossa live é justamente pessoas que, de uma maneira consciente ou inconsciente, se sabotam a si próprios, né? A si mesmas. Isso é um processo muito doloroso à pessoa, né? Segundo a nossa amiga Ida Lano, professora em parapsicologia, é um processo que imprime um sofrimento muito grande à pessoa, muito grande. Principalmente uma pessoa que não deseja o acompanhamento com um especialista em saúde mental. Quando essa pessoa resiste ao tratamento, né, ao acompanhamento, ela não só sofre, mas sofre a família toda, né? A família toda entra num processo de sofrimento, né? Então, isso é o que acontece, justamente no processo de paranoide, né? É um processo em que a pessoa tem uma profunda desconfiança, né? E suspeita. Ela tem uma. Então, tudo aquilo que as pessoas procuram fazer por ela, para erguer essa pessoa, ela mantém reserva. Ela passou por algum processo na infância, mesmo na gestação, em que ela não confia, né? Ela não tem segurança, né? É um processo doloroso a pessoa, né? Esse processo de paranoide, ele é muito prejudicial à pessoa, porque tem o trabalho, onde as pessoas que entraram depois dele já são promovidas antes dele, né? No ambiente social, né? Ele tem essa desconfiança, né? Então ele evita um ambiente social.
na própria casa, na própria residência, ele tem essa desconfiança, né? Sendo homem, né? O que é difícil em mulher é justamente porque a mulher ela frequenta mais, né, os institutos, ela frequenta mais terapia e ela se abre, ela chega e fala, eu tenho isso e quero me curar e é por isso que hoje elas estão muito à frente do homem, porque o homem se acomodou nesses milênios e a mulher já vem há muito tempo trabalhando nisso tudo, desde da década de precisamente 1985, no dia 7 de setembro de 1985, eu assistindo a televisão, vi algo que eu fiquei surpreso. Nos Estados Unidos, em Atlanta, elas queimando o sutiã na praça pública, né? Marca bem essa data, 7 de setembro de 1985. 400 mulheres. Então eu pensei naquilo. Eu falei, puxa, agora ninguém segura mais. Tá aí o resultado. Então, as mulheres elas têm, né, essa garra. Ela percebe quando ela não está bem, então ela vai justamente procurar um especialista. Agora o homem não. Ele sofre. Ele sofre, coloca o sofrimento na família, né? Depois já entra um processo esquisito, né? Um processo que vem da esquisitoide e a coisa começa a complicar para o lado dele, né? Nesse assunto, quando ele rejeita o tratamento, o ideal é comunicar, né, aos parentes. A situação está assim, assim. Então, é importante dar o conhecimento aos parentes, né? Justamente porque o processo tende a aumentar. Quanto mais o homem vai envelhecendo, o processo pode aumentar. Existem casos em que a pessoa sai de casa, passa um bom tempo fora de casa e depois volta. Quando o processo é atenuado, ele volta, né? Mas quando ele atinge o pico, aquela energia fora de controle, a pessoa pratica a evasão. Então, a pessoa se perde na questão de tempo e espaço, né? Local, né? E tende a aumentar, né? Eu passei 4 meses numa clínica em São Paulo, morando nessa clínica, eu consegui ver muito processo ali nessa situação, né? Então a gente queria se aproximar das pessoas, e algumas ali a pessoa já se recolhia e rejeitava qualquer aproximação. O que eu pude ver nessa clínica, 4 meses, morando na clínica. Morando, dormindo, acordando, tomando café, almoçando. Existe a que nós chamamos de Alzheimer. Pelo que eu estive vendo daquelas pessoas que estavam internadas na clínica, algumas manifestavam a questão do Alzheimer, né? E algumas relacionadas à questão da libido. Justamente, algumas pessoas que sempre, normalmente, pensavam em sexo, vai se manifestar lá na frente, justamente no Alzheimer. Então, o que nós temos que fazer? O que o parapsicólogo clínico tem que fazer? É mergulhar nos escombros da mente da pessoa, procurar ver o que está lá dentro e trazer para fora. Não ficar só na superfície. Porque esse processo de paranoia, isso maltrata demais a pessoa, né?
investigar, aprofundar e sempre ter um nível de tolerância para entender as crises que a pessoa vai ter. Normalmente, em um tratamento, as crises são mais frequentes, né? Essas crises são mais frequentes. Com o passar do tempo, elas vão se atenuando. Então, uma pessoa que pratica aquela autossabotagem, ela não consegue deslanchar no trabalho, porque tudo ali para ela é conspiração. O nível de desconfiança dela é grande. Então, o que acontece? Ela retarda também o progresso da família e deixa de patrocinar melhor qualidade de vida a quem quer que seja, né? Agora eu volto a dizer, o homem precisa se conscientizar de que isso é uma enfermidade. É uma enfermidade. Então, o que a gente faz num processo desse? Primeiro, nós temos que ver a questão consciente da pessoa, né? Quando ela entra nas crises, ver se o problema está no corpo físico, na mente dela que é finita, vai desaparecer com a morte, ou se está no corpo emocional da pessoa. Aí sim é importante entrar com o processo de regressão, porque provavelmente, se estiver localizado no corpo emocional da pessoa, vai refletir no corpo mental da pessoa, porque a energia está ali no corpo emocional, corpo físico e corpo mental. No corpo emocional, ela se transfere para o corpo mental. É quando ele perde a razão, é quando ele deixa a casa dele. Então ele deixou. Foi uma atitude dele, totalmente independente, gerada pela energia que se alojou, aquela energia enferma, né? Patológica, que está justamente no corpo mental. Do corpo mental, ela se transfere direto para o corpo físico. Ela não passa pelo corpo emocional. Porque o estado dele, ele entra no estado de inanição. Ele fica como se tivesse dopado. Porque se a energia passasse pelo corpo emocional dele, ele ia levar um choque de energia tão forte que ele ia recuperar toda aquela situação. Então a energia está localizada, na maioria dos casos, no corpo emocional, de lá pega o corpo mental, do corpo mental ela se transfere para o corpo físico e lá as atitudes dele, né, terão consequências, né? É o que acontece nessa situação. Então é preciso entender bem esse caminho da energia, por onde ela passa, né? E por onde ela passa, essa energia mental da pessoa, a energia da consciência psicológica, é uma consciência que faz a pessoa sofrer nesses casos, né? Ela vai deixar rastro. E é justamente aí que entra o parapsicólogo em aprofundar na questão. Ele está com tudo ali na frente dele, então ele vai adentrar aos escombros, né, da mente da pessoa. Então, logicamente, dentro da pessoa, ele vai poder caminhar ali e ver aonde está localizado o problema, né? Diante disso, ele vai começar a trabalhar no sentido de recuperar as pessoas. É isso, né? Leva tempo? Leva. Isso leva tempo. E a pessoa precisa estar também sabendo e interessada
no acompanhamento dela, no tratamento dela. Então, esse é o objetivo, né, do nosso trabalho. Corpo, mente, espírito, que é o corpo mental, né? Não se pode tratar de um corpo e esquecer os demais, né? Nós somos um todo, ok? Então, era isso que eu queria dizer para vocês nesse sentido, né? De pessoas que se sabotam a si próprias e que na fase de namoro não costumam mostrar isso daí. Não por maldade, isso não, justamente porque elas não percebem. Geralmente o homem não percebe quando ele entra nessa fase. O caso passa a ser notado justamente pela esposa, pela mulher. Então ela começa a chamar a atenção para esse fato, não no sentido negativo, mas começa a desconfiar dessas pessoas, desse marido que tem esse problema. Ele pode fazer alguma coisa para chatear a pessoa? Pode, mas normalmente faz inconsciente, né? É o caso de um outro que chega pra gente e fala, não, eu gosto de teimar. Eu gosto de teimar com ela. Esse é um sintoma, né? Porque ele teima com a esposa, leva os filhos de embrulho. Então, o que acontece é isso, né? É o conselho que eu dou a você, homem, a você que está nos assistindo. Procure ouvir mais a esposa, né? Porque ela sabe muito bem quando a gente não está bem. Isso é muito importante, né? Procure ouvir o conselho. Se não quiser ouvir na hora, pense mais tarde, né? Se tranca no quarto, dorme, né? Depois você vai levantar bem. Então, essa é a situação, né? Existem meios da gente encontrar uma porta de entrada para uma consciência, para uma mente de um homem que está lá fechada, né? Que não permite que a gente entre lá, mas ele deseja, existem instrumentos para isso, né? Uma análise na hipnose clínica, né? Você usar cores, né? Cromoterapia, né? Você tem uma série de situações para você ajudar a pessoa e com isso melhorar o seu nível de atendimento, ok? Existe já no segundo estágio, que eu considero isso muito importante. Quando o homem já começa a adquirir a lucidez para se autoanalisar, ele fazer um quadro, né? Um quadro, isso quando tiver na nossa sala de filmagem eu vou mostrar para vocês. É um quadro e um quadro com risco na vertical e um quadro numa linha horizontal. De um lado, colocar o sinal de positivo. De outro lado, colocar o sinal de menos. Não é um sinal negativo, é um sinal de menos, ok? Mais e menos. No sinal de mais, a pessoa vai ali ver o que ela já conseguiu de positivo. A relação com a esposa, a relação com os filhos, a relação no seu ambiente de trabalho, a relação no seu ambiente social, né? A sua relação com os amigos no final de semana, na chácara de alguém, no sítio de alguém, na fazenda de alguém, não importa onde, como que ele está se sentindo. No sinal de menos, ele vai colocar o que falta para ele atingir, aquilo que ele estipulou como ideal para ele, né?
para ele ser bem aceito pelas pessoas, para ele ser bem aceito por ele mesmo. E no sinal de mais, ele vai colocar o que ele já conseguiu e pedir a opinião da esposa e dos filhos, né? Sendo assim, ele vai deixar de ser aquele homem que quando sai do trabalho, chega em casa, abre a porta, todo mundo se espalha. Cada um vai para o seu canto, porque sabe que vai ter problema. Então é diferente. É assim que deve ser o nosso acompanhamento com a pessoa, né? Ela mesma vai se autoanalisar e ela vai se sentir valorizada. Por quê? A mulher que ele ama, a mulher que está lá do lado dele, vai ser a primeira a notar isso e vai ser a primeira a elogiar. E os filhos vêm junto. Ok? Então, homem, essa foi a nossa conversa da noite de hoje, né? E esperamos também, com muita sinceridade, que você evolua e que você consiga se enturmar melhor na tua própria vida, para que você consiga todo sucesso, né? E se coloque no mesmo patamar de liderança, conceituação das mulheres, que hoje já estão muito evoluídas, que já passaram à nossa frente. Boa sorte a todos vocês, uma boa noite, né? Vamos ter uma noite com muito frio, né? E até daqui 15 dias, justamente com um novo tema, em que nós vamos analisar a situação kármica do Brasil. Isso é muito importante. Em qual nível a situação kármica do Brasil está colocada. Ok? Boa sorte a todos vocês. Até a próxima.